Uma história simples, uma história corriqueira, uma história comum a qualquer membro do Ministério Público. Mas como toda história, ela tem nome e sobrenome. E o nome e sobrenome dessa história tornou-se para mim inesquecível. Era uma família, pais e um filho. Era um filho único. E eles viajavam e sofrem um acidente de trânsito numa estrada aqui do interior. Um caminhão de uma transportadora bate e perderão a vida o pai, a mãe e a avó. E de uma hora para outra o menino sobrevive. E de uma hora para outra ele perdeu tudo. Se descobriu que havia assim um parentesco lá longe, como a gente diz, o parente do parente, de uma pessoa que morava no interior do interior. Talvez ele tivesse aquilo que todos nós deveríamos ter. E que talvez seja a nossa maior virtude. Que não é o dinheiro, que não é a cultura, é o bom coração. Ele cuidou daquele menino. E nisso entra com uma ação judicial para a compensação, a reparação de danos morais e o pensionamento mensal, porque esse menino tinha uma expectativa de vestuário, de alimentação, de educação, isso tudo acabou-se. Mas o processo, ele carecia de uma densidade probatória. Não havia prova suficiente. E o magistrado proferiu uma sentença que era natural proferir pela improcedência. Por mais que doesse a situação, vendo que o menino tinha perdido toda a sua perspectiva presente e a expectativa futura, o que eu posso fazer? E isso foi a primeira lição. A verdade dos autos não é necessariamente a verdade da vida. E nós, membros do Ministério Público, temos que aumentar a verdade dos autos para que ela se aproxime cada vez mais da verdade da vida. E eu fiquei lendo, li e reli aquele depoimento, havia uma quarta vítima. Isso não estava claro. E a partir daí, o Ministério Público, claro, com provas, porque aí nós tínhamos alguém que testemunhou o fato. Com isso, o processo, então, foi julgado procedente de primeiro grau e foi confirmado em segundo grau. Passa-se um ano e meio, quando eu recebo um telefonema da portaria e me pergunta se eu estava esperando alguém. A resposta era negativa, não esperava ninguém. E disse, mas tem uma pessoa meio estranha aqui que quer falar com o senhor. E aí ele falava o italiano aportuguesado, um dialeto, de uma maneira muito contraditória. Ele era acompanhado de um menininho, que já devia ter uns 10 anos, muito bem vestido, penteadinho, né? De uma educação que a gente ficava assim um pouco pressionado. E aí eu trago para o meu gabinete e ele vai tentando explicar o que aconteceu. Começa a me dizer o seguinte, que ele acompanhou as 2 sessões de julgamento no tribunal. Quando foi a segunda sessão de julgamento e que realmente o menino venceu, foi julgado procedente, ele, no ônibus, ele fez uma promessa que ele levaria o menino para me conhecer. É muito difícil isso assim para mim, porque isso mexe talvez com aquilo que a gente não espera. E ele, então, passado esse ano, ele estava cumprindo a promessa. Ele disse, eu também jurei para ti que se a gente ganhar a sessão, eu te botava numa escola particular. E agora, tu vai mostrar para o promotor o teu boletim. E aí a lágrima desceu, né? Não pude mais segurar. E no final ele dizia assim, dá um abraço nele. E durante muito tempo eu não conseguia contar essa história, porque eu não segurava a minha emoção. E eu acho que o Ministério Público é uma instituição em que seus membros ajudam as pessoas. Mais do que eu tenha transformado a vida dele, esse menino transformou a minha vida. O Ministério Público é feito de pessoas e para pessoas.